Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Olhar Feminino. Nós mulheres precisamos sim estar conectadas com o nosso íntimo, com o nosso ciclo, sabendo nossas potências, nossas limitações. E hoje eu tenho duas convidadas que estão aqui para nos ajudarmos a entender um pouco mais sobre isso, sobre a nossa consciência do nosso ser, sobre o nosso sagrado feminino, que é tão importante. Hoje eu estou aqui com a Vanessa Thalita Amadeu, que é psicóloga pós-graduada em psicoterapia e líder do feminino, e a Larissa Amadeu, que é consteladora sistêmica e aromaterapeuta. Sabemos que tudo está conectado, tudo está interligado, mas eu queria saber realmente com vocês, o que é esse sagrado feminino que hoje está sendo tão comentado e que a gente precisa realmente entender para estarmos conectadas com nós mesmas. Nós mulheres somos cíclicas, que mudamos o tempo todo. O que é esse sagrado feminino e o que ele, como a gente consegue trabalhar com ele na nossa vida. E primeiramente agradeço a presença de vocês. Gratidão. O sagrado feminino é um voltar-se para a nossa essência, é um voltar-se para essa essência do feminino, né? A gente precisou lutar muito, historicamente, para estar aí em todos os lugares, ser o que a gente quiser ser, e nós fomos esquecendo um pouquinho daquilo que é próprio do feminino, o nosso ciclo, a conexão com a natureza, a beleza de ser feminino, né? Essa beleza de não viver necessariamente preso a um padrão, mas a nossa beleza interna mesmo, essa beleza que vem do nosso ser, e saindo um pouquinho desse movimento de perfeição, de busca da perfeição, e encontrando o que é perfeito para a gente, não para o mundo. Hoje em dia existem muitas cobranças, né? Tanto do mundo externo quanto do nosso próprio mundo. A gente se cobra o tempo todo, queremos perfeições, queremos viver só na razão. Mas eu vejo nos seus vídeos também que sair da razão e ir pro sentimento é um despertar, não é mesmo? Isso, é um caminho do sentir, é sair daquilo que é trivial, né, e que é mecânico, e ir para o sentir mesmo. Então, sentir andar descalça na terra, sentir a chuva caindo, o cheirinho das plantas, das flores, né? Quando a gente vai, às vezes a mulher tem dificuldade de ir para a cozinha, por exemplo, né? Sim. Porque tá numa coisa mecânica. Quando ela se volta para o sentir, eu vou cozinhar, eu vou estar plena ali, vou sentir aquilo, né? Isso é no dia a dia estar trabalhando o seu feminino. E você, Vanessa, falou pra gente um pouco de como começou isso tudo, né? Antes você era só psicóloga tradicional e depois você teve um momento na sua vida em que você teve esse start, né? De começar a pensar em você, o que você gosta, o que a mulher tem de potência, o que a mulher tem de realmente acrescentar, né? Se conhecer e se realizar também, né? Como foi esse momento de transição para você? Foi um momento de me descobrir quem eu era, né? Eu vivi muito tempo um relacionamento, foram 18 anos, e depois disso eu não sabia quem era a Vanessa. E hoje, atendendo mulheres, eu vejo muito isso, essa dificuldade das mulheres entenderem quem elas são, o que elas gostam. Por a gente sempre estar buscando um padrão social, a gente acaba ficando presa a gente mesmo. Ficando presa àquilo que é para o outro, né? Sim. O feminino, historicamente, o feminino veio para servir, entre aspas, né? Por isso que você disse que a gente ainda tem muito dessa coisa do masculino também, nós, que eu estava comentando aqui, que a gente ainda tem muitos resquícios, né, dessa necessidade do masculino de ser forte, de ser, né, também. O feminino, vamos dizer assim, quando eu falo de patriarcado, eu estou falando de uma época de mais de 3.000 anos atrás, tá? Em que, antes do patriarcado, a mulher ocupava um lugar e ela tinha o seu espaço. Depois, os homens foram quando eu digo homens, não é porque eles são maus, né? É a energia do masculino. Ela veio entrando. O que é o masculino? É o fazer,
é a ação, é a razão, é o movimento, é a luz. Nós precisamos dessa energia também. E o feminino é o escuro, a introspecção, o sentir, a flexibilidade, as emoções. Então, esses dois, eles precisam andar em conjuntos. Um não é independente do outro. Então, o masculino tem que estar presente também na nossa vida, Sim. mas não podemos esquecer do nosso lado feminino, da nossa sensibilidade. Né? Por conta dessa história, né, desse patriarcado, em que a mulher precisou lutar muito para ser vista, para ser colocada num lugar, a gente foi se esquecendo dessa energia dessa energia do feminino, e foi entrando aí numa disputa. Então, hoje, a gente vive muitas feridas dentro do feminino. A ferida da beleza, a ferida da competição. Quem nunca ouviu aquela história de juntou 3 mulheres, separa que dá briga? Sim, né? A gente ouve muito. São críticas que a gente vai recebendo também durante a nossa vida, que acabam ficando dentro de nós, né? E que muitas vezes não fazem sentido, né? Não tem por que fazer sentido. Né? Sim, e aí a gente foi acreditando nisso e foi se desconectando. Um outro ponto importante é o advento da pílula, que trouxe para a mulher a autonomia de ter filho quando quisesse ter, porém desconectou ela totalmente do ciclo dela. Então, às vezes, o que eu falo? A mulher, antigamente, ela sabia do próprio ciclo. Mas ela não tinha autonomia para dizer, não, eu não quero nada com meu marido nessa noite. Então, a gente tinha lá aquele histórico de famílias com 12 filhos, 13 filhos, né? Depois, com o advento da pílula, a mulher começou a ter força para dizer, não, eu não quero. Não, essa noite eu não quero, não, eu não quero ter filho, enfim. Ela começou a ter força para isso. Mas isso foi desconectando ela do encontro com ela mesma, do seu próprio ciclo. É natural menstruar. A gente tem que voltar a essas origens, né? Que a gente foi perdendo com a tecnologia, com a modernidade. Porque somos nós, somos mulheres e precisamos disso, né? Isso. E aí, nesse processo, o sagrado feminino vem trazer isso. Entender esse poder, né? Até mesmo do nosso sangue menstrual. Parece esquisito falar sobre isso, né? Mas o que acontece? O nosso útero, ele tem memórias intrauterinas, né? Todas as memórias das nossas avós. Então, se a gente for pensar, quando a sua mãe estava sendo gerada no útero da sua avó, o útero dela já estava ali. E ali já tinha os óvulos. Né? Que eram você 50% seu. Sim. Então a gente tem toda essa carga que vem das nossas avós. Né? Então quando a gente entra no processo, se conecta com o nosso útero, com o nosso ciclo, é possível a todo mês a gente eliminar as nossas emoções. Então, porque o nosso útero é como se ele fosse um cálice. Ele capta todas as nossas emoções durante o mês e as emoções ancestrais. Então, quando a gente menstrua, quando sai o sangue, esse sangue é sagrado, porque está saindo ali as emoções, as tristezas, as angústias daquele mês, né? Nossa, e também da nossa ancestralidade. Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, né, a gente começa a olhar o quanto é rico ser mulher. E a gente acaba se esquecendo com essa correria do dia a dia, né, com as obrigações e tudo mais. Larissa, você trabalha com aromaterapia, sinergia. É uma coisa que eu ainda não conheço muito, apesar de que hoje eu ganhei... Ah, meu Deus, cadê? Aqui, ganhei um presente, ganhei uma sinergia, né? Isso mesmo. Pra ansiedade, várias outras coisas. Eu recebi uma cartinha aqui, muito legal. Quero conhecer também mais o seu trabalho. A sinergia, com ela, é possível criar novos hábitos? O que ela pode ajudar, auxiliar na nossa vida? A sinergia, ela vai trabalhar qualquer questão, tanto física quanto emocional, que você precisa. É lógico que ela não vai substituir, né? Eu vou fazer essa sinergia, então não preciso mais ir no psicólogo. Sim. Não, são complementos, Uhum. isso. Uhum. E aí, por exemplo, você nota que você está muito ansioso, que você precisa trabalhar essa ansiedade, né? Que isso está te atrapalhando a concentração, a estudar ou a trabalhar. Então, nós vamos juntar óleos essenciais, que são... Os óleos essenciais, eles são a alma da planta, como se fosse. É extraído
tudo que tem de bom na planta. Pode ser pelo caule, pode ser pela flor, pode ser pela casca da fruta. E os óleos que eu uso são de uma marca que é mais pura. Ela deixa, tanto que ela tem um selo de qualidade, né? E aí eu junto, por exemplo, eu vou lá, cada sinergia que eu faço demora em média mais ou menos 1 hora para cada. Você disse que é muito específico, sim, né? Para cada pessoa você encontra sinergias prontas, sim, né, para comprar. Mas a que eu faço, ela é específica para aquela pessoa. Então a gente vai ter uma conversa, eu vou ver o que você precisa, o que você quer trabalhar, e aí eu vou estudar sobre isso. Então eu vejo quais são os óleos que atingem mais o seu assunto, né? Junto todos eles em um só. E aí, às vezes, para ansiedade dá para usar vários, né? Se você fosse comprar todos eles para cada sabor, aí você ia lá, ia pingar 1 gotinha, 2 gotinhas, você ia se perder, sim, né? Então você tem um trabalho bem específico voltado para realmente para essa pessoa Isso. que é o caso dela, o único exclusivo dela. Ele fica único. Que legal. E vocês juntam as técnicas de vocês? Como que é? No Sagrado Feminino, a gente se reúne em círculos de mulheres. E aí lá nesses círculos acontecem aí os exercícios, às vezes a gente usa exercícios sistêmicos, porque nós somos consteladoras também, né? E aí, dependendo como a mulher se apresenta após esse encontro, aí ela vai dizer o que ela está sentindo e aí, às vezes, a Lari faz o óleo para ela, para poder estar trabalhando aquela questão que apareceu ali na conversa junto com outras mulheres. Bacana. A gente sempre tem a necessidade de ser muito exigente, ser a melhor em tudo, né? Esse é um caminho que vocês acreditam que seja um pouco machista, que esteja aí ainda nessa um pouco afastado da nossa... eu acho assim, que machista é meio pesado de usar, né? Mas o perfeccionismo está ligado a tudo isso mesmo, né? Essa questão de ter que ser da mulher, querer o seu espaço, então ela tem que estar perfeita, ela tem que estar calminha, né? Sempre seguindo normas, regras, né? Isso, padrões específicos para ocupar o seu lugar. É que assim, na verdade a gente foi criado num mundo machista. Então as mulheres são machistas sem saber que são. Né? A gente vê nos pequeos detalhes, por exemplo, né? Às vezes a gente vê a diferença de criação entre meninos e meninas. Então, a menina tem que ajudar a lavar a louça. E o menino faz o quê? Vai brincar. Ou então né? a menina tá brincando assim no chão, de perninha aberta. Fecha as pernas, menina. Não pode. Vamos pegar aí. Então, assim, aí a gente vai crescendo. Então, se a mulher entendesse, né? Se as mulheres, de forma geral, entendessem o poder que estão na mão, que é o poder da criação, que é o poder de ensinar de forma igualitária, né, as coisas poderiam estar indo para um outro caminho. Né? Acredito que isso vai chegar, é um processo. Que eu ia te perguntar, se vocês ainda acham que isso é um dia que a gente está evoluindo. Sim. Vamos agora para o intervalo rapidinho, depois eu quero saber com vocês. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa. Eu espero vocês agora no próximo bloco para falar um pouquinho mais sobre o sagrado feminino. Somos cheias de emoções, sentimentos e não senti-los também pode trazer consequências. Devemos viver intensamente tudo aquilo que está dentro de nós. Mas antes do intervalo eu perguntei para vocês se vocês acham que estamos evoluindo nessa questão um pouco machista, como eu comentei anteriormente, se estamos em um mundo um pouco mais evoluído, mais consciente. O que vocês acham? Eu penso que sim. Assim, um passinho de cada vez, né? Eu acredito que sim. Sim, eu acho que a gente vem evoluindo. Acho que só o fato de a gente poder estar aqui hoje, neste lugar, conversando sobre esse assunto já é um programa feminino para mulheres. Não só para as mulheres, homens são super bem-vindos, mas né, um programa que fale sobre empoderamento, sobre a força da mulher. E essa situação também fere o masculino, né? Sim. Que a gente estava comentando até daquela questão, né, da criança. A mulher, né, a menina não pode sentar de perna aberta e o homem não pode chorar.
Sim, né? verdade. Que isso é coisa de mulherzinha. Sim. Também faz parte dessa... A auto-performance, ela é tanto para o homem quanto para a mulher, né? Daí a gente tem o homem que não pode falhar nunca, que tem que levar o dinheiro para casa, que tem que, né? Então a gente também tem o lado masculino que também sofre com tudo isso. O machismo, ele não impera só sobre o feminino. Sim, ele impera sobre o masculino também, exigindo dele certas coisas, né? Até essa semana na internet, eu não sei se vocês viram, que tem uma pesquisadora que entrou dentro de um grupo de homens, né? E no WhatsApp só para analisar as conversas, né? E é chocante ver as conversas que aparecem ali, né? Sobre o feminino, como eles se referem ao feminino, né? E aí a pergunta é: esses homens tiveram uma mãe, né? Não culpando a mulher totalmente disso, né? Mas a gente escuta muito frases pejorativas, né? Tipo, segura a sua cabra que o meu bode está solto. A gente vê mulheres fazendo isso, né? Então são pensamentos machistas que vão passando despercebido no nosso dia a dia, mas que gradativamente vem mudando, vem se transformando. Eu vi também num dos seus vídeos, Vanessa, sobre a mulher dentro de uma empresa, né? É uma mulher onde ela é líder também, pode ser líder de um trabalho, líder de uma empresa, líder do seu próprio negócio. Como agir nesse mundo onde ela tem que ter tanta força, até um pouco desse lado masculino, né? Tendo novos hábitos, mudando um pouco essa perspectiva da obrigação, da imposição, perfeição, né? Eu penso que a liderança, eu tenho até várias clientes que trabalham, são líderes dentro do mundo corporativo, né? E a grande luta é colocar o ser humano em primeiro lugar, né? As empresas, de forma geral, elas colocam a produtividade em primeiro lugar. Então, a energia do feminino, ela vem para trazer esse humano em primeiro lugar, de perguntar para ele como é que você está, o que você gosta de fazer, o que a empresa pode contribuir para o seu dia a dia. Não tem como a gente, da noite para o dia, parar de viver um mundo capitalista, né? O que precisa acontecer é esse capitalismo ser consciente. E aí essa liderança do feminino vem nesse lugar dessa consciência, aonde eu vou ter consciência em tudo, na roupa que eu vou usar, no alimento que eu vou comer, o que eu vou comer, ele tá sendo preservado a natureza, né? Será que eu preciso daquela peça de roupa de novo? Daí vem a visão do minimalismo, né? Para que a gente pense um pouquinho se realmente eu preciso consumir tanto. Então a liderança do feminino, ela vem trazer esse ponto, né? Dessa conexão consciente com aquilo que eu vou consumir. Mas então é possível ser uma líder com mais tranquilidade, um pouco mais serena. É uma luta grande, mas é possível. Essa coisa a moda que nos serve, não a gente que serve a moda, né? Então esse processo de ter uma peça exclusiva, que tenha o meu jeito, que tenha uma conexão com o meu jeito de ser, isso é muito feminino. E sobre os padrões também, né, gente? Que a gente vive ali o tempo todo numa obrigação de seguir um padrão. Isso já não pode mais existir entre nós mulheres, né? Não. Porque gera competição. Gera competição. Gera uma situação chata. É tão gostoso ser único, né? Sim. Igual a sinergia que eu fiz pra você. É única, é sua. E a gente se sente realmente especial. E acho que isso a gente tem que levar pra nossa vida, né? Somos únicas. Sim. Não cada somos um iguais. com sua beleza, cada um com suas características e tá tudo bem, né? Exato. E também, Vanessa, sobre um dos vídeos que eu vi seu, sobre o quanto a mãe influencia também no desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Eu vi você falando sobre a questão também, voltando sobre os ciclos, que uma mãe que não encara os seus próprios ciclos, que não demonstra isso para suas filhas também, pode ter filhas que venham a ter dificuldades no futuro, né? Já que queremos um mundo melhor, um mundo mais evoluído, precisamos também mudar, né? Sim. As mulheres, elas tendem a esconder o próprio ciclo, né? Como se fosse errado. Então a gente vê isso, por exemplo, a gente esconde o absorvente,
né? Como se fosse um pecado mortal, né? A gente demonstrar que está indo no banheiro trocar um absorvente. E as mães fazem isso em casa também, com as meninas e com os meninos. Então aí a gente tem um crescimento onde o menino não sabe lidar com o ciclo da namorada, por exemplo. Porque Por isso também enfrentam tantas dificuldades, né? Sim. Na tal da TPM, porque eles não sabem o que é, né? E quanto mais eu nego o ciclo, mais TPM eu tenho. Quanto mais eu nego a minha menstruação, mais cólica eu tenho. Daí eu tomo o anticoncepcional e fico que nem uma capsulazinha, né? Eu paro de sentir a cólica, mas eu também perco a libido. Então, óbvio, eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de tomar anticoncepcional da noite para o dia. É um processo, precisa consultar seu médico, precisa ver tudo isso. Sim. Mas é muito importante, tem muitas mulheres que chegam para mim que não sentem prazer. E aí você vai fazer a investigação, começa a fazer a conexão com o próprio útero, com o próprio ciclo. E aí elas vão indo, que elas resolvem não tomar. E daí, quando passa 2, 3 meses que já fizeram esse processo de reconexão, que estão fazendo... Intoxicação também, isso, né? O prazer não é só questão do sexo. O Sim. prazer, ele vem do prazer da vida, o prazer de viver. Sim. Porque quando a gente se limita muito, você para de sentir as coisas. Exatamente, você vira um robozinho, você vira um né? robô, E quando a gente começa a prestar atenção no nosso ciclo, a gente começa a perceber que nós temos um padrãozinho, a gente começa a se conhecer. Então a gente começa a perceber, tô mais irritada, tá chegando a minha menstruação. E daí eu já começo a comunicar aquilo para quem está à minha volta. Porque o outro não tem a obrigação de saber o que está aqui comigo. O que a gente vê muito nos grupos que a gente trabalha, os grupos, né, que a gente faz de mulheres, tem mulheres se tratando de depressão e não é uma depressão. Nossa. É o ciclo menstrual dela. Desequilibrado, Exatamente. A partir do momento que ela consegue entender esse ciclo, a menstruação dela melhora e o humor dela também. Porque quando a menstruação está para descer, a gente precisa de mais recolhimento mesmo. Né? Então, eu sempre brinco, às vezes, com as mulheres, né? Quando a gente está na luta ali. Eu gostaria de ver as mulheres lutando para coisas referentes a nós. Lógico, a gente precisa de igualdade nos salários, a gente precisa de tudo isso. Sim. Mas, por exemplo, diminuir o teu ritmo no período em que você está menstruado. A gente exige da gente mais, a gente vai para academia, a gente pega peso, a gente trabalha o dia inteiro. E por que não aqueles 3, 4 dias que você está menstruada, você ir para academia para fazer um alongamento? Por que não diminuir a tua agenda, o teu ritmo naqueles 3, 4 dias que a tua menstruação está ali? Porque o teu corpo está processando outra coisa. O nosso útero, ele se entristece. Porque todos os óvulos que a gente tem para ter um bebê já estão em nós, né? Diferente do homem que desenvolve a cada segundo o esperma. A mulher nós já temos ali. E vão sendo eliminados. E vão sendo eliminados a todo mês. Então, quando não há fecundação, a função daquele óvulo se perde. E o nosso útero se entristece com isso também. Então, ele precisa viver aquele luto, daquele momento, daquela perda, daquele óvulo. Que aí 3, 4 dias, daqui a pouco já mudou os hormônios e aí volta tudo de novo. Então, respeitar esses momentos, respeitar esses limites que a gente tem. E como mulheres temos que estar atentas para poder observar. Sim. Calmas, serenas, né? A gente diz aqui muito sobre os novos hábitos, mas então não é uma coisa que a gente tem que mudar. Também não tem que ser agora uma coisa assim, agora eu preciso mudar e se eu não mudar, né? Nem é feminino Não, isso. exatamente. Não. Porque o feminino, ele acolhe, ele entende que cada um tem um tempo diferente, cada um tem um processo diferente. E eu respeito desse tempo, que para mim é um, para Larissa é outro, para você vai ser outro. Né? Respeitar esse tempo é próprio da energia do feminino. Que bacana. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui. Nós que pena que passa tão rápido, né? Mas é uma aula realmente para mim. E acho que nós, mulheres em casa, temos que realmente
estarmos atentas aos nossos ciclos, prestarmos atenção no nosso desejo, nas nossas vontades e nas nossas não vontades também, respeitar cada momento. E assim teremos uma vida com certeza mais serena, mais tranquila e podendo enfrentar esses momentos do dia a dia que às vezes são inevitáveis, né? Eu agradeço a presença de vocês, foi um prazer. E até o próximo programa. Um beijo e eu espero vocês aí de casa no próximo programa, se Deus quiser.